Conceber é uma palavra transitivo indireto, como diria o ditado, mas eu não entendo muito sobre português. Para falar a verdade, nas aulas de português eu sempre ficava imaginando por que eles colocavam tanto significado à parte técnica da palavra, mas não se expressava muito o significado da palavra. Eu sempre falo para vocês que palavra tem poder, palavra também são arquétipos. Determinadas palavras destravam na cabeça da pessoa toda uma sintomática de símbolo, simbólica, que aquela pessoa carrega. Talvez a palavra caminhão para um não signifique nada, apenas um meio de transporte de carga, mas para um filho de um caminhoneiro que andou de caminhão quando era criança com o seu pai e seu pai levou ele para trabalhar junto, fazer um passeio de caminhão, aquilo tem outro significado. Então, os arquétipos, muitas das vezes, são imagens, palavras, que, para mim, pode não significar nada, mas eis o respeito quando se trata de outras pessoas, em que, às vezes, a palavra amor, para um não significa nada, para outro já significa tudo. Às vezes a gente fala a palavra Deus, para um ateu, apenas uma ilusão. Para outro que tem devoção, é uma coisa que aquece o coração, os olhos daquela pessoa se enchem até de lágrimas. Então a gente tem que saber trabalhar com as palavras. Mas meus professores de português, eles estavam muito interessados em transitivo direto, intransitivo, indireto, adjetivo, substantivo. E talvez para quem goste dessa ciência das palavras, seja interessante. Mas para todos faltavam, às vezes, assimilar essa profundidade em que a palavra deveria ter um poder. Assim, no magnetismo pessoal, Durvali vai dizer o seguinte, nós estamos fazendo um trabalho baseado nos livros de Hector Durvali, e ele vai falar sobre a palavra conceber, numa possibilidade bem diferente. Ele fala sobre o caminho do magnetismo passa pelo caminho da felicidade. E o caminho da felicidade, ele fala em você conceber a sua vida. E aí a pessoa diz, conceber? Mas Carlos, conceber não está no verbo intransitivo indireto, que quer dizer, por exemplo, a mulher teve 9 filhos, concebeu 9 filhos em 7 anos. Concebeu não é nascimento de crianças? Pois é, no português nós temos essa dificuldade, que às vezes uma palavra ela tem vários sentidos e vários significados. Mas, do que eu estou falando exatamente? De quando você ouvir uma palavra e aprender uma palavra, você entender que às vezes conceber pode ser aceitar. Ele concebeu, ele aceitou. E a felicidade, segundo Durvali, está naquelas pessoas que primeiro aceitam sua posição. Nela, vê o aspecto positivo. E dentro do aspecto positivo gera um sentimento de gratidão pelo que tem. E às vezes a pessoa é obrigada a comparar aquela pessoa que está num patamar abaixo de realizações, num patamar abaixo de dificuldades, de como a pessoa pode, de repente, estar, vamos dizer assim, lutando para vencer suas dificuldades. Se hoje para você é fácil superar algumas dificuldades, talvez como o emprego, por exemplo, porque você já adquiriu uma formação, ou 2 ou 3 hoje em dia, formações diferentes. Então, para aquela pessoa que ainda não tem, esses problemas são, muitas das vezes, muito fortes e poderosos na vida da pessoa, intransponíveis, vamos dizer assim. Mas todo, segundo Durvali, começa numa base muito sólida do magnetismo. Transformar o pessimismo em otimismo. A
desesperança em esperança. E o primeiro ponto para qualquer pessoa, como eu sempre falo, para desenvolver a força interior, o seu poder pessoal, a tua magia de vida, é imprescindível que você conceba sua vida, que você aceite a sua vida como ela é. Aceitar não quer dizer que você vai, vamos dizer assim, estagnar, parar, porque você aceita então as coisas como elas são e tudo bem. Não. Aceitar, conceber, é você aprender que dali em diante você não vai mais reclamar. Você não vai a palavra reclamar. Tem a palavra aclamar, clamar, clamar a Deus. Vou clamar a Deus. Vem de repetir. Ou seja, a pessoa repete o que clama. E você clama muitas vezes a superação de uma dificuldade, mas você não entende que quando a gente focaliza a dificuldade para clamar mais vezes contra aquilo, a gente está fortalecendo o primeiro sentimento, que é a vingança contra o que está acontecendo dentro de nós. Muitas vezes a vida a gente sente que está sendo injustiçado e a gente se magoa, e a nossa oração é para vencer aquilo que nos magoa. E não. Como eu fiz um vídeo de afirmações positivas, poderosas, é salientar sempre o que se quer fazer. Não o porquê se quer fazer. Você já tem que ter refletido, já tem que ter tido esse discernimento. Que olha, se a vida não deu muito certo do jeito que ela está, não está na hora da gente modificá-la? Então, a partir do momento que eu identifiquei a possibilidade de modificar minha vida, então eu vou andar para frente. Eu vou deslocar e não vou parar de forma nenhuma. Eu não tenho que explicar o porquê, nem para os outros, nem para mim. Eu só tenho que ir. Não há tempo de perder quando você sabe que você tem que correr. Mas a situação que você já tem, ela já existe. Então, entre conceber e ficar reclamando, qual das duas você acha que é frutífero para a sua vida? E veja que a pessoa que reclama, ela diminui o seu padrão vibratório, ela se torna uma pessoa negativa. E nesse aspecto ela começa a atrair ainda mais as coisas que mais a machucam. Conceber indica que a pessoa entendeu este exercício de aceitar a situação que está e, e começar a perceber o que há de positivo na sua vida. Não é possível que a sua vida não tenha nada de positivo. Para começar, um gerenciamento de gratidão. Você tem alguma coisa a agradecer. Mas, Carlos, é meio piegas esse assunto. Muita gente fala do jeito errado. Não é obrigado, 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 como a Seixonoye às vezes prega. É o obrigado numa gratidão de entendimento. Eu entendo que isso poderia, na minha vida, estar pior. Mas veja, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um computador, eu tenho uma internet, eu tenho um celular, eu estou adquirindo conhecimento nesse momento. A situação pode estar toda difícil em volta, mas eu sei que eu posso aceitar parte dessa realidade e modificá-la. Porque aceitar é soltar esse combate com a realidade. Aterrar é aceitar a realidade que você está. E você aceita num processo e já solta. Por quê? Você emana essa liberdade e aí a sua potência interna vai direto para a luta daquilo que você quer. E olha que todos os dias acordar incentivado, motivado,
é para quem já conseguiu entender os arquétipos, pois você todo dia olha para o seu símbolo e puxa aquela vibração interna e se diz: aconteça o que acontecer, eu vou insistir nisso. E peço a Deus esse apoio, pois eu vou fazer a minha parte. E eu sei que ali onde eu não conseguir, dali em diante é Deus. É as possibilidades que forem surgindo, me ajudando. É o que eu sempre falo para vocês. Tem gente que não vê, que sai de casa e às vezes pega todos os semáforos verdes. Mas se ela pega um, o outro vermelho, um atrás do outro, ela já logo percebe. Esses semáforos podiam ser sequenciais, mas estão parando um após o outro. Mas quando eles estão todos livres, você não se toca. Você não agradece. Eis o problema. Essa pessoa que vai reclamando, pô, esses semáforos estão fechados, sinais estão fechados, né? Cada lugar fala de um jeito, né? Esses semáforos e assim por diante está fechado. Caramba, vou me atrasar e não sei o quê. Aí ela vai estacionar no lugar e ela não acha vaga para estacionar. Quando ela muda o padrão vibratório, é engraçado que essa pessoa que está tudo verde, ela chega no lugar e ela fala, nossa, que bom, tá tudo verde hoje, nossa, fluiu o negócio. Ela chega, tem uma vaga de estacionamento. Aí ela vai chegar, na hora que ela vai abrir a porta do banco ou do lugar, do escritório que ela vai, alguém tá abrindo a porta já abriu praticamente. Aí você vai deixar a pessoa passar? Pode passar. Aí a pessoa fala assim, não, 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 faz favor. Ela te abre passagem, é gentil com você. Aí você, obrigado, obrigado. Você fala, nossa, que coisa. Você tá chegando no elevador, a porta abre. Aí você fala, ah, não, não pode ser. Mas é, gente. A vida pode ser exatamente assim. Eu, às vezes, vivo dias dessa forma. E eu fico assim, uau! E é uma mudança de pensamento. Uma coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça, de todas as formas, é o tal do e se. Ah, e se eu tivesse me casado com ciclano? Ah, e se eu tivesse separado? Isso é falta de aceitação. Você não está concebendo sua vida. Conceber é aceitar que você tomou decisões. Os resultados podem não ser tão bons quanto você imaginou. Tá, tudo bem. Mas é tudo ruim mesmo? É tudo tão ruim dessa forma? É tudo tão difícil quanto você está falando? Ou se outra pessoa pegasse a sua vida e olhasse, ela iria dizer assim, nossa... Porque às vezes você está reclamando, né? Não digo você, eu estou expondo uma ideia, tá, gente? Eu sei que às vezes para alguns isso aqui não serve, a pessoa já vive nesse magnetismo. Nós estamos falando de magnetismo pessoal, de força pessoal. Então a pessoa, ela tem gente querendo a sua vida. Tem gente querendo a sua esposa. Porque olha de fora e fala, nossa, ela é maravilhosa. Olha como ela trata esse cara. A minha não faz metade disso. Tem mulher olhando para o homem do outro e fala, nossa, olha esse homem. Olha, eu gostaria de ter esse cara. Nossa, esse cara é ponta firme. Olha como ele é gentil. Ele abre uma porta de um carro para ela. Ele leva de vez em quando ela para jantar, para viajar. Então, meu marido nunca fez nada disso. Nunca gastou um tostão com um jantar, com isso. Não é romântico nem aqui. Todo mundo tem defeito. Homens e mulheres. Nenhum casamento, relacionamento, não tem briga. As pessoas às vezes se iludem olhando de fora uma imagem padronizada, como eu falei sobre símbolos. Uma pessoa que tem um casamento sólido, no sentido de que trata a pessoa com maturidade, o relacionamento com uma certa seriedade que ele precisa, quando você vê outro casal, você sabe que aquele outro casal tem problemas também. E que toda vida, todo estilo de vida tem seu preço. Então não adianta a gente querer achar que a vida dos outros é uma maravilha. Não é.
tem problemas também, como a sua tem, como a minha, mas conceber inclui um nível de aceitação e liberdade, porque as coisas têm suas nuances problemáticas, mas eu posso entender, aceitar que elas estão assim, porque elas estão assim, essa que é a questão. Elas não vão mudar se você não aceitar ou não aceitar, conceber ou não, soltar ou não. As coisas vão estar exatamente como estão. Mas o seu eu interno, o observador, que é o primeiro passo, você entender que você é o observador da situação, deve estar calmo. Deve partir da serenidade em primeiro lugar. Do observar sereno sua vida. Então eu vi agora. Essa pessoa, ela é folgada mesmo. Tá, mas às vezes eu dei essa liberdade. Então errado fui eu. Acho que você entendeu. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.